A coisa tá ficando feia, viu? Estamos caminhando para a pior crise hídrica da história do Brasil, segundo os analistas, só que cada crise hídrica é uma diferente da outra. Então nós vamos entender aqui o que essa crise hídrica tem de potencial impacto aqui para as empresas de utilidade pública, ou seja, energia elétrica e saneamento. Até porque as empresas também elas se modificam, né? Então nós vamos entender direitinho. Se você tem essas empresas, é imperdível esse vídeo. Só que antes da gente falar da crise hídrica, eu gostaria de falar outro problema aqui que estamos passando no Brasil, que é a expectativa de aumentar a taxa de juros. O Itaú está falando em aumentar até 12%. Nós estamos em 10,5% nesse momento. Então, na contramão do mundo inteiro, a nossa taxa de juros vai subir até 12, segundo o Itaú, enquanto os Estados Unidos, a principal economia do mundo, está numa expectativa de cair a taxa de juros, né? Óbvio que taxa de juros mais alta impacta a bolsa como um todo, mas em especial alguns setores, algumas empresas em específico, empresas que têm maiores dívidas, empresas que têm um crescimento aí pela frente, empresas que atuam no varejo, que as margens são pequenas ali, e o consumo também acaba desacelerando. Por outro lado, o Itaú prevê um PIB crescendo em 2024 de 2,5 para 3, e em 2025 de 1,8 para 2, um aumento suave aqui. O problema é que a gente lembra como esse PIB está crescendo, que não é uma forma sustentável. Uma delas é colocar mais dinheiro na mão do povo, aí esse povo gasta mais, e o outro é simplesmente o próprio governo gastar mais, que é pior ainda, né? Então são formas não sustentáveis de crescimento de PIB. Isso pelo menos o que está acontecendo em 2024, nós já analisamos em vídeo anteriormente, tá? Então, vamos ver se continua assim, mas o fato é que esse PIB aqui não traz aquela confiança. E o grande ponto é que nós já vimos esse filme aí de voo de galinha anteriormente, enfim. Em termos de inflação, o Itaú espera 4,2% neste ano e 4,1% em 2025. Isso ainda está dentro do limite do Banco Central para a inflação, porém acima da meta ali de 3%. Só que o grande problema é o risco, né? Nós temos ali a commodities que fazem oscilar o preço, beleza, o petróleo mesmo ele está até em baixa, isso pode ajudar mais para frente, só que o grande ponto é o risco altista, que é o tema desse vídeo, a crise hídrica impactando preços de saneamento e principalmente preços de energia elétrica. Então isso é um risco para levar a inflação acima, inclusive, do limite de 4,5% ali. E dentro dessa questão da inflação está o dólar também, que eles veem até uma expectativa de queda um pouco aqui, ficando em 5,40 ao fim de 2024 e 5,20 ao fim de 2025, onde as projeções anteriormente eram nos 5,5. Então o dólar deve ajudar. Por quê? Porque a nossa Selic está subindo, vai subir aliás, né? Enquanto a taxa de juros americana vai cair. Então isso aqui acaba fazendo o dólar depreciar um pouco em relação ao real. Só que vamos fazer um parênteses aqui. A imensa maioria dos analistas sempre erram a previsão para dólar, é algo extremamente complexo da gente avaliar. E a expectativa aqui deles é que chegue até 5,20, o que seria uma queda, mas não é uma queda tão forte também. Mas o grande ponto na minha visão aqui, é pensar no dólar no longo prazo. No longo prazo, a expectativa do dólar é sempre ganhar frente ao real. O grande ponto é que taxa de juros caindo nos Estados Unidos pode ajudar as empresas americanas a performarem ainda melhor. Então a gente vê que as cotações não param de subir, o SPY está subindo muito, existe aquela preocupação de ações de tecnologia terem subido demais, mas sempre existe um outro ETF aí para você estar pesquisando, como por exemplo o SCHD, que é um ETF que tem muita pegada de crescimento de dividendos. Ele performa muito bem ao longo dos anos, sem grandes sustos de grandes quedas. Ele tem menos alta? Tem, mas ele também está menos esticado que o SP500, então talvez aquela alta toda do SP500 seja por conta das ações tech. Aí quando você vê o que acontece por dentro ali dos dividendos do SCHD, ele pagava em 2014 1,05 e em 2023, 9 anos depois, está pagando 2,66, ou seja, cerca de 2,5 a mais. Como a média de dividendos dele foi de 3, vamos arredondar para 4, você vai ter aqui um dividendo de cerca de 10%. Ou seja, você comprou em 2014 para ganhar ali cerca de 4% de dividendo e está ganhando ali em 2023 10% de dividendo. Um grande crescimento de dividendo em dólar. Lembrando que a inflação nos Estados Unidos não é tão alta quanto aqui no Brasil. Então foi um crescimento muito, muito bacana. E no meio dessa confusão toda, quem ganha espaço é a diversificação. E não tem corretora melhor para você diversificar do que a CoinFury, onde você pode investir desde ações do Brasil até ações
ações e ETFs do exterior, Bitcoin, criptomoedas, e tudo isso livre de taxa. Você não fica preocupado com aquele spread real para dólar, não fica preocupado em pagar corretagem na compra e na venda de ações. E eu vou deixar para você na descrição do vídeo aqui no QR Code o link para você acessar a CoinFury, e não se esqueça de colocar o meu código de convite, que aí você concorre até R$ 1.250 em ações do Banco do Brasil, de graça para você. E finalmente vamos falar agora da potencial pior crise hídrica da história. Observe, potencial, ainda não é de fato, mas está caminhando para coisa bem feia, né? Então, a gente fica aqui com foco principal nos reservatórios Sudeste e Centro-Oeste, que reúne 70% dos reservatórios do país, e ele está abaixo de 51,6%. A gente vê aqui que o reservatório Sudeste de azul escuro vem caindo, né? O reservatório do Nordeste também vem caindo, os reservatórios do Sul, que estava até bastante cheio ali por conta do El Niño, né? Ele vem caindo bastante, caindo fortemente aqui, enquanto os reservatórios do Norte também vêm em queda. Então a gente observa que está tudo em queda, mas também tem um ponto aqui para se destacar. Nós estamos num período onde chove menos, então é meio que natural ter uma queda, só que a queda está muito acentuada. O grande ponto é que nós tínhamos reservatórios extremamente cheios no Brasil no ano passado, só que chegou no fim do ano, na reta final, que é um período chuvoso, e não choveu tanto assim. Então os reservatórios já perderam aquele patamar altíssimo que ele estava, e depois nós tivemos agora esse período de chuvas menores que deixa eles a níveis aqui de alerta. Então, de acordo com o CEMADEN, nós estamos na pior seca da história, ou seja, isso pode se traduzir na pior potencial crise hídrica da história. É diferente, tá? Quando a gente fala mais de crise hídrica aqui, ele está falando mais dos reservatórios em si, né, onde realmente vai ter o saneamento e a hidrelétrica ali mais vinculada. Agora, quando a gente fala de pior seca, a gente está falando de seca de modo geral do Brasil, e isso aqui já é a pior seca da história. A gente vê aqui a evolução dos últimos anos, ó, de 2012 ali, foi concentrado nessa região e tal, 2015, ó, 2015 foi muito forte, e olha só como é que ela estava. Agora, olha aqui 2020, que pegou demais a Sanepar ali, né? Olha só, foi evoluindo e tal. E aí tem aqui 2024, que está bem espalhada pelo Brasil, mas não tanto concentrada nos reservatórios. Então esse é um ponto muito importante para a gente entender. É uma potencial pior crise hídrica da história, mas não está ainda caminhando para isso. Primeiro que nós viemos de um 2023 com os reservatórios nas alturas, né? Nós tivemos um 2023 maravilhoso, até o finzinho ali que começou a chover menos realmente por conta da crise, né? Mas o fato é que, como os reservatórios estavam muito cheios, nós temos mais gordura para queimar. Essa gordura é que vai nos salvar de talvez ter uma pior crise hídrica da história, tá? Então eu não acredito em pior crise hídrica da história, mas sim, estamos com um sério risco de crise hídrica, sim, porque, de novo, nós estamos na pior seca da história. Só que, de novo, vamos entender então aonde está a crise hídrica para as elétricas e aonde está a crise hídrica para as empresas de saneamento. Então eu gostaria de começar com a empresa onde eu vou falar mais detalhes possíveis, que é a Sanepar, tá? E depois a gente fala das elétricas e da Copasa. Então, olha só, aqui a crise hídrica, ela tá meio a meio aqui, né? Uma parte pega a Sanepar, uma parte não pega tanto assim. Quando a gente vê 2020, estava completamente aqui lascada, né? A parte da Sanepar. E o que a gente tem que ver é que o La Niña, ele tá vindo aí, ele tem 71% de probabilidade de aparecer, só que também estão dizendo que ele não vai ser tão forte. O La Niña, o que acontece? O La Niña, ele traz aqui mais chuvas no Norte e Nordeste e menos chuva no Sul. O Sul é extremamente impactado pelo La Niña. Então o que poderia, de repente, dar uma surpresa aqui e mudar tudo é o La Niña. Mas a expectativa é que não vá mudar tanto. Os reservatórios da Sanepar hoje estão muito cheios. Quando nós vemos os reservatórios da Sanepar, estão em 94,5%. Todos eles estão praticamente aqui cheios, todos na casa do 90% para cima, né? Então os reservatórios aqui estão muito bacanas. Os principais da Sanepar, os que compõem o SAC, estão nas alturas. Então eles têm gordura, muita gordura mesmo, para enfrentar uma dificuldade ali, o que não era verdade em 2020. Então, em 2020, além de ter impactado mais, nós tínhamos menos gordura. Neste momento, se você não deu like nem se inscreveu no canal, você é completamente maluco, porque eu vou dizer aqui, ninguém diz, nunca disse, tá? Nunca ninguém disse isso. Vamos pegar aqui o mapa do Paraná, onde a Sanepar atende, né? Então a gente vê aqui que está um mix.
que eu quero dizer com isso? Tem parte que chove mais, tem parte que chove menos, a gente vê verde escuro chovendo muito mais, verde claro, né, chovendo mais, cinza neutro, laranja chovendo menos, laranja escuro chovendo muito menos. Então tá um mix aqui, né? Tem um pouco mais de chovendo menos? Tem, mas tem que entender os detalhes, que é aí que vai ser o grande ponto aqui, o pulo do gato. Bom, mas por enquanto que a gente vê aqui um cenário mix melhor do que 2020, que era um cenário bem mais trágico aqui, bem mais regiões chovendo menos, então aqui tá um mix, ok. Temos os reservatórios mais cheios para enfrentar, inclusive, uma possível surpresa que poderia impactar aqui e mudar esse cenário, que é o La Nina, né? Então o La Nina ele pode dar uma mexida aqui, pode colocar mais laranja na história, né? Mas ainda assim, a gente viu ali que tem 70% de chance de chegar, beleza, mas o cenário dele, a possibilidade é que ele não seja tão forte como foi lá anteriormente. Então olha só, e aí tem o pulo do gato, que é você entender aonde estão os SAIC, né, os principais reservatórios ali da Sanepar, e eles estão em localizações que estão chovendo ou normal ou acima do normal. Olha só, o Iraí, 58 bilhões, é o maior reservatório da Sanepar, ele está localizado aonde? Aqui, ó, em Piraquara, próximo aqui de Pinhais e tudo mais, tá chovendo neutro. E temos aqui o Piraquara 1 e 2, que tem 23 e 22 bilhões, tá onde? Tá no Piraquara mesmo, mais para baixo aqui, e tá chovendo neutro. Temos aqui na sequência o Passaúna, que é o segundo maior reservatório da Sanepar, que está numa região onde está chovendo mais, aqui em Campo Largo, bem próximo ali de Curitiba, tá chovendo muito lá. Então tá chovendo acima, olha só. E temos até mesmo o Miringuava, que é um novo reservatório que está sendo construído da Sanepar, que vai dar um desafogo ainda maior, que tem uma capacidade de potencial de 38 bilhões, mas está em construção ainda, fica aqui em São José dos Pinhais, aí estaria neutro. Então, os reservatórios da Sanepar estão localizados em regiões onde não está nessa seca, está até mais para favorável do que para seca. Então você está vendo que a gente já meio que tá tranquilo com a Sanepar. Bom, então eu acho que em relação à Sanepar a explicação ficou praticamente perfeita ali, modéstia à parte, né? Não tem como explicar melhor que isso. Agora, em relação à Copasa, quando a gente olha aqui o mapa da seca, me parece estar pegando um pouquinho mais do que em 2020, embora aqui esse mapa é dividido pela questão hídrica, aqui, então é um pouco diferente a gente localizar exatamente onde está ali Copasa, mas enfim, me parece estar pegando um pouco mais aqui a Copasa, tá? E aí a gente vê que os reservatórios estão esvaziando, está chovendo menos lá. A gente vê ao longo dos últimos anos, 2022, 2023, 2024, então está mais apertada a situação da Copasa. Lembrando que historicamente, Minas Gerais até tem um histórico bem melhor aqui do que, por exemplo, a Sabesp e a Sanepar, mas dessa vez ela está enfrentando aqui um pouco de desafio. Olha os reservatórios, 60%, 59%, 69%, 45%. Só que eu diria que isso não é uma situação de preocupação, é uma situação de alerta. Vamos ficar de olho. Por quê? O La Nina, olha como o jogo do climático é um quebra-cabeças. Então é um jogo de quebra-cabeça, é bacana. Então assim, você está vendo que a situação nesse momento, sem o La Nina, sem nada, tá chovendo pouco aqui em Minas, né? Tá diminuindo os reservatórios. Só que o La Nina, ele pode mudar tudo. Só que no caso de Minas Gerais é diferente do caso do Sul. Se fosse igual, estaria lascado. Eu ia falar, lascou, porque se vem um La Nina, chove menos ainda e o negócio desanda de vez, que já está chovendo pouco. Só que é ao contrário aqui, olha só. Olha o que o La Nina faz. Norte, Nordeste chove mais, Sul chove menos, esse é o padrão dele, né? E o Centro-Oeste, ele acaba mudando muito, em casos mais extensos. Só que nas outras regiões ele varia. No São Paulo e no Mato Grosso do Sul pode se assemelhar ao Sul, ou seja, pode ser que tenha falta de chuva, como já aconteceu no passado, que nós vimos, La Nina acabou impactando lá, que deu ruim, né? Enquanto em Minas Gerais é o contrário, ou ele não faz nada, que é o padrão não fazer nada, ou às vezes ele acaba fazendo igual ao Nordeste e aí chove ainda mais. Olha só que bacana, e foi também o que já aconteceu outras vezes. Então, o La Nina, ao contrário do risco que traz para o sul, se estivesse na situação de reservatórios baixos e pouca chuva, ele traz até um certo alívio aqui para a Copasa. Então, a gente não se preocupe com a La Nina, se vier, tem um potencial até de vir lucrativo, vir positivo aqui ajudar os reservatórios, tá? Mas o fato é que estamos passando por uma escassez hídrica na região de Minas Gerais e La Nina não dá para a gente ficar contando com ele. Primeiro que não é certo que ele vai vir e caso ele venha, ele pode ou não ajudar Minas Gerais, né? Então, assim, a situação está ali complicada no atual momento.
E agora vamos falar das elétricas, e cada vez vai ficando um pouco diferente aqui a situação das elétricas. Se no passado eu tinha certeza absoluta que a AES Brasil ia sofrer e muito, por isso que eu vendi elas antes da crise hídrica, agora já é um pouco mais complexo a gente ficar avaliando aqui a situação. Vamos lembrar o seguinte, as elétricas elas têm o MRE, que é um risco compartilhado hídrico. Então, vamos supor que você tem aqui uma hidrelétrica que está chovendo um monte, só que você está no MRE e o resto do Brasil está chovendo pouco, você vai compartilhar esse risco. Da mesma forma, ao contrário, você tem um reservatório que está chovendo pouco, mas o resto do Brasil está chovendo muito. Você tem esse risco compartilhado. Então, as empresas, as usinas pertencentes ao MRE têm um risco compartilhado. E a imensa maioria das usinas estão no MRE. Só que isso está mudando um pouquinho. O que está acontecendo é o governo correndo atrás de ajustar aqui o MRE para deixar ele mais justo. O que está acontecendo é que algumas usinas ruins, algumas usinas com problemas, etc., estavam entrando no MRE e aí puxando a régua para baixo. Então o governo está aqui, a ANEEL está tentando ajustar isso aqui, porque nós vimos inclusive a AES Brasil, né? Ainda antes de juntar com a Auren, em 2024, início de 2024, ela conseguiu ali junto à ANEEL, óbvio que também não é só falar, quero sair, tem que ter lá as regras tudo certinho, ela conseguiu tirar o Água Vermelha, que é o principal reservatório dela, do MRE. Inclusive, ele está tendo menos problema aqui do que a média dos reservatórios da empresa, então ela está ali fazendo bom uso do MRE, uma que não estava tão ruim assim, ela vai lá e consegue tirar, que é o maior reservatório da AES Brasil. Então, olha só, se a gente fosse avaliar a AES Brasil, já não seria naquele mesmo cenário padrãozão de ver os reservatórios do Brasil inteiro. Já teria que ter aqui um if, né? um porém aqui, que é o Água Vermelha. Então, resumindo, está um pouco mais complexo analisar o quanto que a crise hídrica impacta as empresas de geração de energia, porque tem alguns reservatórios, começou agora também, né? Mas alguns reservatórios saindo do MRE, o governo está correndo atrás de ajustar ali as coisas, o governo, a ANEEL, né, que eu digo, e temos as empresas que elas modificaram muito seu portfólio. Vocês sabem que na própria AES Brasil, a Auren ali tem um monte agora de eólica, tem um monte de energia solar, o que dá uma certa tranquilizada, dá uma diversificada. Aliás, esses ativos solares trazem uma confusão para a realidade do Brasil na matriz energética, mas isso aqui é um outro ponto que estamos falando mais nível Brasil, não empresa, né? Mas enfim, voltando aqui, ó, ENGIE. ENGIE tem capacidade instalada comercial de 3,23 de hidrelétricas e de usinas complementares, solares, eólicas ali, 1,2 praticamente. Então olha só, ela tá diversificada também. Isso aqui dá uma proteção para ela, por isso que ela não sofreu tanto na crise hídrica. Lembrando que o que fez ela sofrer bastante também foi a questão do GPM, que aí já tem a ver com a pandemia, né? Enfim, senão ela nem teria sofrido muito, ela resistiu muito bem. Lembrando que ela também tem transmissão de energia e os gasodutos aqui com a TAG. Então ela tem ainda gás, transmissão de energia e tem usinas complementares aqui que diversificam o seu portfólio. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo um pouco mais dedicado ali às empresas de energia elétrica para a gente falando ali um pouco mais de cada uma, como por exemplo a CEMIG, ela tem hidrelétricas também, mas ela tem também a distribuição, né? A Copel também tem elétricas, tem distribuição, mas também entrou bastante ativos eólicos ali, né? Então assim, tem que ver de empresa por empresa. E aí talvez vocês queiram um vídeo aí mais dedicado. Bom, mas em linhas gerais eu diria que as empresas de energia elétrica elas estão mais diversificadas, em especial a Auren Energia e a AES Brasil, que sofreram tanto ali no passado com a crise hídrica, já não é a mesma história, mas será completamente diferente. Então as empresas estão mais diversificadas, investiram muito em eólica, solar e tudo mais, então estamos mais tranquilos em relação à crise hídrica com as elétricas. Inclusive, o preço de energia tende a subir quando temos realmente uma crise hídrica. Então, nos anos posteriores à crise hídrica, as empresas tendem a ter preço de energia vendido a valores maiores, porque ela fecha o contrato na hora da crise hídrica lá para frente. Então, olha também este outro lado, né? As empresas caem, acaba gerando uma oportunidade por conta disso, e nisso já veio uma empresa na minha cabeça que está exatamente nessa situação aqui. Eu gostaria que você escrevesse no comentário qual empresa mais se beneficiaria de realmente acontecer a crise hídrica e um impacto forte nos preços de energia fazendo eles subirem. Deixa nos comentários para ver se você entendeu a mesma coisa que eu. Um abraço e até o próximo. Valeu!